Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Eu quero falar hoje para os irmãos que o fim de tudo é o louvor, amém? O fim de tudo é o louvor. Para você pensar só um segundo nessa frase. O fim de todas as coisas será louvor ao nosso Deus, amém? Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor, aleluia, amém, amém. Santo Deus, eterno Pai, obrigado a Deus por esta noite, obrigado a Deus por podermos concluir, ó Deus, esse lindo estudo do livro de Salmos, Senhor. Agradeço ao Senhor, porque o Senhor nos acompanhou ao longo desses anos, e podemos, ó Deus, a cada quarta-feira, abrir a Tua Santa Palavra e estudar, ó Deus, esses textos tão profundos e maravilhosos. E hoje, ó Deus, nessa conclusão, ó Deus, nesse texto tão propicial, ó Deus, para esta noite, possamos, ó Deus, continuar, ó Deus, aprendendo a cada dia mais do Teu querer e da Tua palavra. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Salmo 150, não tem pedidos de oração, não tem lamentos, não tem confissões, tem adoração. Amém? O fim de tudo é adoração a Deus, amém, irmãos? Se você está ainda lá passando pelo Salmo 91 na sua vida, calma, ele vai passar, amém? Se você está lá no Salmo 51, né, se arrependendo, calma, vai passar. Se você está meio perdido, está lá no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, eu estou meio perdido ainda, calma, vai passar. Todo mal passará, amém, irmãos? E o que sobrará será adoração ao único e verdadeiro Deus. Deus é digno de todo louvor, amém? Vamos falar juntos? Deus é digno de todo louvor. Para ensaio foi bom, vamos de novo. Deus é digno de todo louvor. Esse salmo não está específico, a gente não sabe quem escreveu, a gente não sabe de onde que aconteceu, mas é um salmo que fecha isso, esse livro, e nos traz então a reflexão. Ele nos mostra que tudo existe para o louvor e glória do nosso Deus. Toda a história da humanidade parece estar caminhando para um caos, né? Parece estar caminhando para uma destruição, não é? Não, está caminhando para o louvor e adoração do nosso Deus. Ele usa várias vezes em cada uma de suas estrofes a expressão louvor, com exceção da estrofe 6. Mas em cada uma das suas estrofes ele usa aleluia ou louvem, nos mostrando então que além da intensidade, da urgência, ele faz um convite a toda a criação e a todos os instrumentos musicais. Lembram que no Salmo 149, ele convida toda a criação, e ele faz de uma maneira tão maravilhosa, que ele fala do firmamento, fala das árvores, fala das aves, fala dos animais, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E aqui agora ele usa então os instrumentos, todo tipo de instrumento.
Quando a alma está cheia de Deus, ela encontra 1000 maneiras de adorá-lo. Amém? Você já sentiu isso? Você já sentiu isso? Lembra, não sei se você foi igual eu, quando você parou, primeira vez que você foi ver o mar, ficou lá olhando aquele marzão, ficou pensando, meu Deus do céu. Aí a primeira vez que eu fui ver o mar, eu tinha 16 anos, e o meu irmão virou e falou assim, olha lá no fim do mar, não é o fim ainda. Gente, eu gravei isso, era um finalzinho de tarde, e ele falando, e a gente vendo aqueles últimos raios do sol refletindo assim, e ele falando, olha lá o fim do mar, e lá não é o fim. Oh, queridos, nós temos muitos motivos para louvar a Deus, para adorar a Deus, e nós precisamos nos encher de Deus, nos encher do Senhor todos os dias, para que possamos assim louvar a Deus. Vamos tirar 4 lições nesta noite. A primeira delas, o discípulo entende que o louvor pertence a Deus. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu esplendor. Observe, o louvor começa em Deus e o louvor termina em Deus, porque Deus é o centro de toda adoração. Amém, irmãos? Nunca esqueça disso. As igrejas estão virando verdadeiros teatros, onde as pessoas vão para ver a apresentação das pessoas. Nós não somos convidados a vir a ver a apresentação das pessoas, nós somos convidados a vir a adorar ao único e verdadeiro Deus. Amém, irmãos? Nós somos convidados a isso. Essa ideia de igreja entretenimento não tem respaldo bíblico. Cria-se fantasias, cria-se catarses emocionais vazias, porque as pessoas não conseguem viver. A centralidade do culto é Deus, o início do culto é Deus e o final do culto é Deus. Amém, irmãos? Então tudo pertence a Deus. O principal propósito da vida humana é glorificar a Deus, sempre glorificar a Deus, sempre encher o trono da graça de Deus, do perfeito louvor a Ele. O discipulado, o verdadeiro discipulado, deve nos ensinar que a vida não gira em torno de nós. A vida não gira em torno de nós. Às vezes a gente acha que só a gente está passando o pior sofrimento do mundo, não é assim? Às vezes a gente não é cometido disso, de se achar o centro do mundo. Nesse texto nós estamos percebendo que tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. O apóstolo Paulo vai nos ajudar, nos mostrando isso, lá em Atos 13, quando ele prega lá em Atenas, ele fala que nele existimos, nele nos movemos e nele viveremos. Tudo é para Cristo, tudo é para Deus. Querido, o orgulho, o egoísmo é a maior derrocada da vida humana. Quando a gente tenta centralizar tudo em nós, a gente se esquece da dor do próximo. E a gente se esquecendo da dor do próximo, a gente vai se sentir a pior pessoa do mundo. O nosso problema é o maior de todos. Não, meu amigo. Não, meu irmão. Olha para Deus. Amém? Quando a gente olha para Deus, a gente vê que os nossos problemas são os menores, porque o nosso Deus. Coloca a mão no teu peito, fecha os teus olhos e fala assim: o meu Deus por isso eu confiarei em Ti, Senhor. Segundo princípio, Deus deve ser louvado por quem Ele é e não pelo que Ele faz. Pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvamos a Deus por suas obras e por seu caráter, pelo que Ele é. Fala comigo, eu louvo a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz.
é sempre pelo que Ele é. Sempre. Mesmo que Deus nunca nos desse nada, a sua grandeza já seria motivo suficiente para eu e você louvar a Deus. Mesmo que Ele nunca nos desse nada, a grandeza dEle já deveria ser suficiente para a gente adorar a Ele. No discipulado nós devemos aprender que louvar não é apenas pelas bênçãos recebidas, mas pela santidade, pela bondade, pela majestade do nosso Deus, porque Ele é onipresente, porque Ele é onipotente, porque Ele é onisciente, porque Ele é o Criador e sustentador da vida, por isso Ele é digno de todo o louvor. Queridos, nós precisamos sair dessa esfera, dessa espiritualidade de mendigos. Por que eu falo essa espiritualidade de mendigos? As pessoas só procuram a Deus quando o calo aperta. Se aperta, eu vou procurar a Deus. Surgiu um problema, aí a pessoa começa a orar, começa a jejuar. Não, meu irmão, adore a Deus todos os dias da sua vida, amém? A vida é uma escola de treinamento. Se você está passando momentos difíceis, é para fortalecer sua fé. Se você está em momentos bons, é para você encher a sua vida de fé, amém? Então louve a Deus, nunca deixe de louvar, nunca deixe de buscar, nunca deixe de entender, Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Terceira lição, o louvor envolve toda a nossa expressão. Observe que ele fala do verso 3 até o verso 5. Ele fala de todas as maneiras, de todos os instrumentos. Ele usa todas as possibilidades para que se erga algum louvor a Deus. Porque o louvor a Deus precisa ser um resultado de um coração alegre e grato a Deus. Amém? Para ser sincero, queridos irmãos, a verdadeira adoração, ela tem a ver diretamente com o seu coração. Com você reconhecer os feitos e as ações de Deus sobre a sua vida. Essa é a verdade mais profunda. Nós devemos aprender isso. Não é apenas cantar, não é apenas estar na igreja, mas é o nosso coração. Nosso coração está grato a Deus, está agradecido ao Senhor. Cada vez que nós aprendemos a perceber toda a graça, toda a bondade, todo o amor, toda a misericórdia do Senhor nos cercando. Pastor, o senhor não sabe a situação que está difícil. Imagina se Deus tirar a graça dele de você, irmão. Se Ele tirasse a bondade de você. Imagina se o Senhor não tivesse renovado as misericórdias dele sobre você hoje. Seria desesperador, sim ou não? Então, queridos, nós temos muitos motivos para agradecer e para adorar o Senhor. Então, louve ao Senhor, louve a Deus com gratidão. A verdadeira adoração, o verdadeiro louvor vem de um coração alegre e grato. Por último, todo ser vivente foi criado para louvar. Todo ser que respire, olha aqui, agora é um mandato. Louve, está mandando, louve o Senhor. Todo ser que respire, louve o Senhor. É um mandato. Deus está mandando eu e você louvar Ele, amém? Então, louve o Senhor, louve a Deus.
enquanto pudermos dar um fôlego de vida, que seja para louvar a Deus. Amém, irmãos? Alguns anos atrás, uma pessoa me levou para visitar uma pessoa. E essa pessoa foi uma pessoa muito rica. E quando nós chegamos lá, tinha um aparelho, ele estava ligado nesse aparelho, para que ele pudesse respirar. Quando eu entrei naquela casa, você sentia uma atmosfera de opressão, de desafetos. Você já entrou num lugar assim? A gente fala assim, que ambiente pesado. Você respira, o ar está pesado ali dentro. Quando entramos, aquele homem já soltou um palavrão. E ele abria a boca e soltava outro palavrão. Aí a pessoa falou assim, o pastor está aqui. Eu não chamei pastor. Soltou um monte de palavrão. Aí eu virei e falei assim, mas eu vim. O senhor aceita eu sentar do seu lado 1 minuto? Aí ele ficou assim, olhando para mim. Sentei do lado dele. E ele parou, porque ele ficou nervoso, ficou respirando. E aquele aparelho funcionando. E eu pedi para Deus, Deus, tira toda a opressão desse lugar, Senhor. Faz cair as escamas dos olhos desse homem. Abre os ouvidos dele agora para ouvir a tua palavra. Eu orando em pensamento. E ele assim, ofegante ainda. E eu percebi que ele perdeu o fôlego, porque Deus estava deixando ele ficar meio sem fôlego, para que eu pudesse ficar ali orando. Aí eu virei e falei assim, posso conversar com o senhor? Ele falou, ele olhou, aí só balançou a cabeça. Aí eu falei assim, eu vou falar um dos salmos prediletos. Foi o primeiro salmo que eu aprendi na Bíblia, e falei o Salmo 23 para ele. Aí ele olhou para mim, ele balançou a cabeça. Aí eu falei o Salmo 121 para ele. Irmãos, é importante sabermos a palavra de Deus. Aí ele olhou para mim assim, balançando a cabeça. Eu falei o Salmo 91 para ele. E aquele semblante, que antes estava agressivo, expressão ruim, já começou a entrar um outro semblante. Ó a minha petulância, Lincoln. Posso trazer um louvor para o Senhor? Aí ele falou, balançou a cabeça, né? E eu cantei. E eu cantei para aquele homem naquele dia. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Ele assim, balançando, só balançando a cabeça. Ele não gritou mais, ele não falou mais nada. Ele só balançava a cabeça. Quando eu terminei de cantar, tinha lágrimas escorrendo no olho dele. Aí eu falei assim, vou fazer um Pai Nosso. Ele fechou os olhos. Porque o louvor, irmãos, ele traz a paz de Deus. Amém, irmãos? Amém? Vocês estão assistindo Casa de Davi? Vocês estão assistindo? Gente, que seriado. Você está assistindo? Não, assiste Casa de Davi. Assiste com os meninos. Eles vão gostar. Assiste com os meninos. Gente, é muito bom. Você chora de ver o Davi. Fora de brincadeira, que produção.
A gente arrepia. Quando ele está cantando para Saul, gente, você sente um entrar assim, daquela atmosfera de Deus, irmãos, na sua casa. Assiste e depois me dá o seu testemunho, se foi a mesma coisa que aconteceu lá em casa. Foi, não foi? Na hora que eu olhei para o olho das meninas, da Soraya, está todo mundo de olho, quase chorando, gente. Isso aconteceu aqui em Goiânia, na casa desse homem. E no final ele virou e falou: obrigado. Você vem amanhã de novo? E eu fui de novo. Terminou o segundo dia, o senhor vem amanhã de novo? Aí eu fui de novo. Os últimos 20 dias de vida dele, eu o visitei todos os dias. E no último dia, todos os filhos estavam lá. E eu cantei os 20 dias. E eu falei os salmos todas as vezes. Porque todo ser que respire, louve ao Senhor. A palavra de Deus é poderosa. Enquanto eu respirar, eu louvarei o Senhor. Não fique um dia sem louvar a Deus. Não fique um dia. Está difícil, louve o Senhor. Porque todo ser que respira, louve ao Senhor. O Salmo 150 fala para mim e para você: viva para glorificar e exaltar o nome de Deus. Louve a Deus pelo que Ele é, não pelas coisas que Ele faz. As coisas que Ele faz são grandes e poderosas. Então louve Ele cada vez mais. Adore com alegria, com intensidade. E enquanto você viver, louve o nome do Senhor, porque Ele é digno, Ele merece, Ele é poderoso, e é o melhor para mim e para a sua vida. E se tem um conselho que eu posso deixar para você, louve o Senhor, enquanto você viver e tiver um fôlego de vida, louve o Senhor. A minha mãe, 2 anos atrás, ficou 10 dias no UTI. Eu achei que ela ia ir embora. Eu liguei para meus irmãos e falei: vocês aproveitam para vir, que eu acho que é os últimos dias. No 4º dia, quando eu fui visitá-la na UTI, estava um caos a UTI. Estava um caos. Gente gritando lá, gente gritando lá. Aí eu entrei. Aí a minha mãe falou assim: eu vou orar, Carlos. Aí eu falei: mãe, faz o que você quer. E a minha mãe estava muito fraquinha. Ela estava com um catéter assim. E ela começou a orar naquele ambiente, irmãos. E a vozinha da minha mãe começou a levantar. E aquele local que estava um caos, começou a ter um silêncio. Lá no fundinho, um amém. Uma enfermeira veio, um médico saiu, veio. Uma pessoa que estava visitando outra pessoa veio e ficaram todos ali, naquela UTI, ouvindo a oração da minha mãe. Aquele dia eu falei: Senhor, que eu tenha essa coragem, até o último dia da minha vida, louvar o Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor. Amém? Vamos ficar em pé então, colocar nossas vidas na presença dEle, que é o Deus Todo-Poderoso, e que Ele nos fortaleça, que nós abra nossa mente e nos faça perceber quão grande e poderoso é esse nosso Deus, quão maravilhoso é esse Deus, e como é bom louvar a Deus.
Por isso, hoje é dia de louvar a Deus e agradecer o Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por esse desafio que o Senhor colocou, ó Deus, e hoje nós concluímos, ó Deus. Obrigado por esse privilégio de ter, ó Deus, anunciado todos esses livros da Bíblia, Pai, todos esses versos do Salmo, Senhor. E que, ó Deus, nós possamos a cada dia, ó Deus, aprender a viver em adoração e Te louvando todos os dias, porque Tu és digno de todo louvor. Como é bom saber, Senhor, que o fim de todas as coisas será a perfeita adoração no Senhor. E que isso, ó Deus, nos enche de esperança hoje, de que devemos estar contigo todos os dias. Toma as nossas vidas, toma a vida de cada irmão, de cada irmã aqui nesta noite. Que o Senhor nos fortaleça com toda a Tua graça, com todo o Teu poder, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.